tarde a todos. Eu nasci há 71 anos na rua Joana Gramata. Na altura a rua não tinha honras deste topónimo, pois até metade do século passado poucas ruas tinham nome. Esta rua adquiriu o nome devido à fundadora da Gafanha da Encarnação, Joana Gramata, pois havia descendentes desta senhora no topo da rua junto ao cruzeiro. A rua tinha a largura de um caminho de vacas, já que na altura não havia cabras pelas gafanhas, e então era designada por beco. Quando havia correspondência endereçada a esta menina, ela vinha dirigida à rua Professor Francisco Corujo, beco, era assim. Portanto, era uma rua estreita, ladeada por campos dos meus pais, e as minhas memórias reportam-se às brincadeiras que eu tinha aí nessa rua. Quando havia invernos muito chuvosos, com chuva muito abundante, o lençol freático aumentava e subia, pelo que era fácil encontrar pocinhas de água na rua. Então eu, com as minhas amigas, nas brincadeiras que tínhamos, enterrava o bracito pela areia até à altura do cotovelo e aparecia logo água. Então nessa água via girinos e havia os sapinhos pequeninos. O que é que eu fazia com esses bichinhos? Não me causavam qualquer tipo de repugnância. Pegava neles com a mão, punha-os numa canastrinha que o meu pai, entretanto, tinha comprado em Aveiro, uma vez que o meu pai era um agente de segurança das forças da PSP e todos os dias passava por Aveiro. Então, numa altura de uma feira de março, ele comprou uma canastrinha. Então, eu punha os girinos e os sapinhos nessa canastrinha e imaginava uma peixeira a vender peixe. Querem comprar peixinho, peixinho fresquinho da costa, olhem que é muito fresco, sardinha viva a saltar. Era assim que eu fazia e percorria aí o campo dos meus pais, aí junto à rua. Entretanto, também num campo adjacente àquele que era dos meus pais, apareciam por vezes ranchos de mulheres a cavar a terra. De vez em quando, ciclicamente, era necessário revolver a terra mesmo até ao fundo, a que se chamava surribar, até mesmo chegar à areia branca. Então, como esse trabalho era muito duro, a meio da manhã e a meio da tarde, era servida uma merenda, que consistia essencialmente de broa e peixe frito. Ora, numa dessas vezes em que as mulheres do campo fizeram a pausa para a merenda, viram lá brincar nas pocinhas de água e chamaram-me: "É menina, anda cá, toma lá um bocadinho de broa, pega lá, anda cá." Mas eu, caladinha e tímida como sempre, ficava ali caladinha, de cabeça baixada e não respondia. Até que a senhora insistiu tanto, estava com medo que eu ficasse ahogada, porque na altura nas gafanhas havia a ideia que se as crianças tinham um desejo muito grande de uma coisa e não a conseguiam obter, ficavam ahogadas. Pronto. Então a senhora, para me convencer a aceitar um bocadinho de broa, disse: "Olha, anda cá, que esta broa tem açúcar das marinhas." E eu, atraída pela guloseima, pela gulodice, a pensar que tinha mesmo açúcar, lá fui e aceitei um bocadinho de broa. Comia e, é claro, é evidente que não senti o doce que a senhora tinha anunciado. E à noite chego a casa e disse à minha mãe: "Oh mãe, aquelas senhoras deram um bocadinho de broa que diziam que tinha açúcar das marinhas, mas não tinha." E lá disse a minha mãe: "Pois é, tu não sabias, era sal." Pronto, sal. Na altura ainda não conhecia as figuras de estilo. Ora bem, mas em relação a brinquedos, também na rua, os nossos brinquedos eram bocaditos de louça, cacos, já que não havia a separação dos lixos, nem havia os ecopontos, também não havia plásticos, é verdade, não se viam plásticos nas terras, nem nos caminhos, nem no mar. Não havia onde recolher o lixo, mas também não havia produção desse mesmo lixo. De maneira que as nossas brincadeiras era apanhar aqueles bocadinhos de caco, de louças, ou da Vista Alegre, ou de Sacavém, ou de qualquer outro tipo de louça, e juntávamos para fazer carreirinhos. Era muito engraçado quando aparecia um bocadinho de caco com um risquinho, com uma flor. Eu adorava, porque isso já permitia fazer a arquitetura das nossas casinhas colorida. Fazíamos carreirinhos, que eram as paredes da sala, dos quartos, e assim nós fazíamos a arquitetura das nossas casinhas.
Porque brinquedos também havia, mas estavam escondidos. Porque o meu pai, todos os anos, pela altura do Natal, a PSP organizava a festa das crianças, a festa de Natal. E lá ia a minha mãe, com a sua prole de 5 filhos, a receber as prendas do Natal. E então lembro-me que os brinquedos nós trazíamos em caixas muito bem guardadinhos, chegavam a casa e a minha mãe guardava-os, ainda melhor, numa gaveta da sala da cômoda, da sala do senhor, que era uma divisão da casa só utilizada para quando ia lá o padre dar desejar as boas festas da Páscoa, e quando morria alguém, que era lá onde se punha o corpo da pessoa. Pronto, mas então a minha mãe punha os brinquedos lá na gaveta, mas não punha chave, as gavetas não tinham chave, de maneira que aquilo era uma atração, era um chamariz para esta menina ir lá espreitar furtivamente os brinquedos que lá estavam. Então via as mobiliazinhas muito bem desenhadinhas, aqueles sofás, aqueles armarinhos, e também havia uma boneca de celuloide que tinha um totiço atrás, que se chamava Ausenda. E então foram essas as memórias que eu guardo, antes de ter feito uma casinha mesmo num espaço que tinha pertencido a um porquinho, mas que o espaço estava devoluto, portanto era uma casa que já tinha telhado, tinha paredes e tinha uma varanda, não era como aquela da canção, que era uma casa muito engraçada que não tinha teto nem tinha nada. Esta tinha teto e tinha paredes, só que não tinha luz elétrica, era iluminada pela luz do sol. E esta história foi contada por Maria Donzília Almeida, da Gafanha da Encarnação.